Bom, gente, a revisão de hoje vai ser sobre strings e eu vou apresentar algumas das funções bem importantes de string e alguns exemplos, certo? Então a gente vai começar lá no Shell Python a utilizar a função help e passar como parâmetro str, né, que é a palavra reservada para representar string em Python. O que é que vai acontecer? O Python ele vai mostrar a documentação de string, né, todas as funções e a explicação de como utilizá-las e os parâmetros e os retornos. Então, a partir dessa documentação, eu peguei algumas das funções mais importantes e a gente vai dar uma olhadinha nelas agora, como cada uma funciona, certo? Bom, a primeira, vamos lá olhar a função capitalize, certo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, casa, certo? E agora a gente vai utilizar a função capitalize para ver como é que ela funciona. A função capitalize, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar a palavra string e vai converter o primeiro caractere em maiúsculo, certo? Exatamente isso que ela faz. Ela pega a variável casa, que está tudo em minúsculo, e converteu a primeira letra, C, em uma letra maiúscula. Se a gente tivesse já a primeira letra em maiúsculo, o que é que acontece? Se a primeira letra já estiver em maiúsculo, a função ela não vai modificar nada. Ela vai retornar exatamente a mesma string, o mesmo valor. Já se essa string tiver toda em maiúsculo, o que é que acontece? Vamos ver. Olha só, ela modifica. Ela deixa a primeira letra em maiúsculo e modifica o restante. Então, a gente vê três possíveis situações ao se utilizar a função capitalize, em que todas as letras são minúsculas, e aí ela vai modificar. Todas as letras, a primeira letra já é maiúscula e ela não modifica, e todas as letras são maiúsculas, ela também modifica. Deixa a primeira letra em maiúsculo e diminui as outras. Se a gente tivesse, por exemplo, assim, casa, acho que também ele vai modificar. Capitalize. Pronto, também modificou. Deixou só a primeira letra em maiúsculo. Se a gente for olhar o valor de P, da variável P, a gente vai ver que ela não se modifica com a função capitalize. Isso ocorre porque as strings elas são imutáveis, né? Então, se você quer modificar o valor de uma string a partir dessa função, ou de qualquer outra função de string, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que fazer uma nova atribuição. P é igual a P.capitalize, por exemplo. E aí, P vai assumir o valor do retorno daquela função, certo? Então, a primeira função que a gente viu foi essa. A segunda função é a função center. Essa função é bem útil, principalmente quando você quer fazer formatação, certo? Vamos utilizar a mesma variável P, certo? Eu vou usar aqui center. E aí, eu vou passar como parâmetro um valor, um número, que vai dizer, você quer centralizar essa palavra em quantos espaços, né? Em quantos caracteres. Então, eu vou passar aqui 20 caracteres. E aí, o que é que ocorre? A função, ela pega o valor da variável, centraliza entre 20 caracteres. Se eu passar mais caracteres, por exemplo, 50 caracteres, ele vai centralizar entre 50 caracteres. Além disso, eu posso passar também... eu só estou passando só o número. E aí a função está centralizando entre espaços em branco. Mas eu posso centralizar entre outras coisas. Por exemplo, eu quero entre hífens. E aí ele centraliza entre hífens. Eu posso centralizar entre asteriscos. Entre asteriscos. E aí ele centraliza entre asteriscos. Certo? Então, essa é basicamente a função center. A gente também tem a função ends-with. A função ends-with ela faz uma verificação. Verifica se determinada string termina com um caractere, com um determinado caractere ou com uma determinada substring. Por exemplo,
Eu quero saber se a função ou se a palavra, se a string casa termina com A. E aí ela retorna true. Sim, casa termina com A. Se eu perguntar se casa termina com E, ele vai me retornar false. Casa não termina com E. Além disso, como eu falei, não precisa ser só um caractere. Eu posso testar se uma substring, se a palavra termina com uma substring. Por exemplo, asa. Quero saber se casa termina com asa. True, termina. Além de passar a substring ou o caractere específico, eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar, além de um determinado sufixo, eu posso dizer, verifique só da posição 0 até a posição 1, por exemplo. Eu quero saber se na variável P, da posição 0 até a posição 1, se essa substring, caracterizada de 0 a 1, termina com S. Vai me retornar false. Porque a substring de 0 a 1 é exatamente o C e o A, né? Então, não termina com S. Se eu colocar ends with S, de 0 a 2, vamos ver, retorna false ainda, porque ele utiliza um intervalo aberto no final. Então, para pegar o caractere S, eu vou precisar ir até o 3. P.ends with S de 0 a 3. E aí me retorna true. Porque ele vai olhar o 0, o 1 e o 2, que é justamente a posição onde está o S. Certo? Então, a função ends with, ela verifica se uma determinada substring é o final daquela palavra, né? daquela string. E aí você é opcional passar quais são as posições específicas que você espera ou não, né? Além disso, a gente também tem a função find. A função find, ela vai procurar uma determinada string, uma determinada substring na string que você passar como parâmetro, na string que vai chamar a função. Então, eu tenho a função find. Eu quero que você encontre onde está o A na string P. E aí ele me retorna 1. 1 é o índice do primeiro A, certo? Onde ocorre o primeiro A. Vamos olhar outra coisa. P.find. Eu quero que você me diga onde é que está o S, certo? O S está na posição 2, como a gente já sabia. A gente viu que a variável P, cujo valor é casa, ele tem 2 A's. Mas aí a função find, ela retornou a posição do primeiro A. Isso acontece porque a função find, ela retorna sempre o menor valor, certo? O menor índice onde se encontra aquela string. Além de passar a substring, a gente pode passar também um intervalo, certo? Onde a função vai procurar aquela substring. Por exemplo, eu quero que ele procure o A entre as posições 2 e 3, certo? E aí ele me retornou -1. Entre as posições 2 e 3 tem um A, só que o 3 é intervalo aberto, né? Então, se eu quero achar o A aqui, eu vou ter que colocar p.find A, passando 2 e 4. E aí ele me retorna a posição 3, o índice 3, que é onde está o A na string casa, certo? Quando ele passa -1, quando ele retorna -1, aqui no caso, ele retornou -1, é porque ele não encontrou essa substring dentro da variável P. Se eu passar também p.find, encontre um E nessa palavra, ele vai me retornar -1, porque não existe E na palavra casa, certo?